Se você sente vontade de chorar, não tenhas medo. Chora. Se você sente vontade de sorrir, não tenhas medo. Estou aqui. Se a tristeza invadir seu coração, não tenhas medo. Não tenhas medo. Cante uma canção. Eu estou aqui para te dizer que sou a mão que te conduz. Eu sou o pão que te alimenta. Na sua estrada eu sou a luz. Eu sou o mensageiro lá do céu que por amor morreu na cruz. Sou eu, filho de Deus. Para você eu sou Jesus. Vinde a mim, você que está cansado, você que está aflito, que eu te aliviarei. Segue o meu caminho, que eu te conduzirei. Eu te darei abrigo, nunca te deixarei. Se sentes tão sozinho, não desespere, ó meu irmão, eu estarei contigo. Tenha confiança, eu sou o seu amigo. Eu estarei contigo, tenha confiança, eu sou o seu amigo. Jesus. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer.
A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Valeu! Gratidão. Toninho, Oi. mais 10 minutinhos para nós. Mais? Beleza. O seu relógio tá adiantado. Ué, olha, eu tô olhando aqui, desculpa. É que eu vi aqui, achei que era 19h30. Eu já liguei longe aqui, não vi não. Desculpa aí. Bem lá do alto, enviado por Jesus, nosso amigo de fé, Doutor Dias da Cruz. Bem lá do alto, enviado por Jesus, nosso amigo de fé, Doutor Dias da Cruz. Mestre, mentor da seara, conduz, vem nos ensinar como chegar a Jesus. Vem nos curar a nossa dor através das palavras do nosso Senhor. Seus ensinamentos acendem uma luz. No meu pensamento só penso em Jesus, mestre e mentor, médico das almas. É luz, que nos leva a Jesus. É luz, Doutor Dias da Cruz. É luz, que nos leva a Jesus. É luz, Doutor Dias da Cruz. Mestre, mentor da seara, conduz, vem nos ensinar como chegar a Jesus. Vem nos curar a nossa dor através das palavras do nosso Senhor. Seus ensinamentos acendem uma luz. No meu pensamento só penso em Jesus, mestre e mentor, médico das almas. É luz, que nos leva a Jesus. É luz,
Doutor Dias da Cruz. É luz, que nos leva a Jesus. É luz, Doutor Dias da Cruz. É luz, que nos leva a Jesus. É luz, Doutor Dias da Cruz. Nós somos aprendizes, somos crianças. Todo o meu passado eu trago na lembrança. Chico Xavier foi o professor, exemplo de fé, exemplo de amor. Somos caminheiros em busca de uma luz. Chico mensageiro do Mestre Jesus. Amor e caridade ele ensinou. Exemplo de humildade ele deixou. Amor e caridade ele ensinou. Exemplo de humildade ele deixou. Oh, Virgem Maria, vem olhar por nós, filhos pecadores. Virgem abençoada, serva de Deus, és tu, ó Mãe querida, luz do amanhecer, fonte cristalina, força que nos faz viver. Virgem Maria, Virgem Maria, Maria, nós te agradecemos, doce Mãe querida, luz de nossa vida, que o seu amor envolva os nossos corações. Amém. Amém. Amém, assim
seja. Gratidão, Toninho, por mais um momento de elevação. Jesus te abençoe. Que assim seja. Bom trabalho para vocês. Muita luz. Obrigada. Amém, assim seja. Agradecer, né, o trabalho do Toninho aí, junto conosco, né, todo domingo, que Jesus te abençoe imensamente. E agradecer também ao Reinaldo, que já está na sala, né? Jesus te abençoe de estar conosco essa noite. Antes da prece, eu vou ler uma mensagem do Agenda Cristã, para a gente começar os nossos estudos. Respostas à pressa. Evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Guarde a calma, fuja, porém, à ociosidade como quem reconhece o decisivo valor do minuto. Semeie o amor. Pense no devotamento daquele que nos ama desde o princípio. Guarde o equilíbrio. Paixões e desejos desenfreados são forças de arrasamento na criação divina. Cultive a confiança. O sol reaparece amanhã no horizonte e a paisagem será diferente. Intensifique o próprio esforço. Sua vida será o que você fizer dela. Estime a solidariedade. Você não poderá viver sem os outros, embora na maioria dos casos possam os outros viver sem você. Experimente a solidão de quanto em quanto Jesus esteve sozinho nos momentos cruciais de sua passagem pela terra. De movimento construtivo às suas horas, não converta, no entanto, a existência numa torre de Babel. Renda culto fiel à paz. Não se esqueça, todavia, de que você jamais viverá tranquilo sem dar paz aos que pisam ao seu caminho. Então, que possamos continuar, né, com nossos corações asserenados a partir desse momento tão gostoso com o nosso irmão Toninho. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos à espiritualidade amiga, rogando sempre ao nosso mestre querido, compreensivo, nosso guia e modelo, que ele possa nos abençoar, né? Espiritualidade amiga que sempre nos acompanha, nos honrando sempre com os seus ensinamentos, com os seus direcionamentos, que a gente consiga fazer um estudo que chegue até os nossos corações e que a gente consiga levar sempre à frente, na prática, no estudo, o Evangelho de Jesus. Abençoe, Jesus, nosso irmão Reinaldo, que vai fazer essa explanação, que eles sejam conduzidos pelos amigos de luz. Assim seja. Bem-vindo, Reinaldo. Você tem 1 hora para falar conosco. Eu vou te pedir que no finalzinho da sua explanação, que você faça a prece final para a gente. Tá bom? Boa noite, bom estudo para todos. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem aí, me vendo bem? Certinho? Então tá bom. Agradecer, né, ao convite, né, da FEGESDEM, para estarmos aqui nesse momento muito importante, né, essa grande oportunidade para a gente discutir um pouquinho aí da Boa Nova do Cristo, a gente falar um pouquinho sobre as mensagens, né, de Jesus, e o tema, né, nós escolhemos um tema, né, que faz parte aí dessa mensagem da Boa Nova. E antes da gente começar, né, agradecer a presença de todos, pedir a permissão a Deus, né, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, o nosso Mestre, e pedir também a proteção de Maria Santíssima, né, que ela nos envolva com seu manto azul de paz, de amor, de compaixão, para que nós possamos fazer um estudo com muita segurança, né, e com muita luz. Bom, vamos lá. O tema escolhido faz parte, né, do chamado sermão profético, é uma parábola, conhecida como a parábola das 10 virgens, ou a parábola das 10 jovens, aí vai depender da tradução aí da Bíblia de cada um, mas faz parte lá do chamado
sermão profético, né? A gente vai fazer a leitura aqui do livro, né, de Mateus, né, do Evangelho de Mateus. Bom, antes da gente começar, é importante assim, a gente esclarecer, quando a gente está fazendo a leitura, né, citações bíblicas, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, a gente tem que sempre lembrar que existem ali contextos, né, sociais, políticos, religiosos, espirituais, principalmente quando a gente está falando de uma parábola, né? A parábola, ela é uma história, né? Uma historinha, né? A palavra parábola quer dizer, né? Uma história, uma forma, né? Como Cristo advertia, né? Ou ele queria chamar atenção, né? Para algum determinado detalhe, né? Ou advertindo ali as pessoas. E aí como um mestre excelso, né? Como alguém, né? De uma envergadura moral gigantesca, né? Sabedor aí que eram pessoas. A gente está falando de uma era, né? De agricultores, né? De camponeses, agricultores. Então, pessoas ainda com a inteligência, né? O espírito ali ainda com a questão do intelecto em formação. Então, ele usava de parábolas, né? A parábola é para ele trazer todo o ensinamento que ele tinha, né? Que há uma amplitude muito grande em termos moral, né? Então, a gente está falando do Cristo aqui encarnado, né? O Espírito mais iluminado, de maior envergadura, né? Que teve encarnado aqui na Terra. Então, olha só, para a gente imaginar, às vezes a gente está ouvindo uma palestra de alguém, a gente vendo alguém falar, a gente fica assim imaginando, pensando, nossa, quanto conhecimento, né? Quanta sabedoria. Então, imagina o Cristo, né? Imagina ali ouvindo o Mestre, né? O Mestre Jesus. Então, ele trazia sobre parábolas, né? Então, essa parábola das 10 virgens, ela é a parte ali do sermão profético, e a gente vê que todo o sermão profético, né? Jesus está ali anunciando, né? Um novo tempo, né? Essa era de transição. Essa passagem, né? Essa citação bíblica que está em Mateus, essa parábola, Jesus vem trazendo o quê? Uma continuação, né? De uma advertência para as pessoas. Qual a advertência? Que o reino dos céus está próximo. Então, a gente tem que fazer essas distinções, a gente, né, vai fazer uma leitura compartilhada aqui das citações, e aí a gente vai entender que nada mais do que a advertência ali, no sentido de advertir, não no sentido de ser punitivo, mas educativo, né? Porque o Cristo, ele não tinha essa característica punitiva, muito pelo contrário, era uma característica de advertência educativa. Então, Jesus vem trazendo ali uma advertência educativa sobre o quê? Um novo tempo que se aproxima, né? Uma nova era que se aproxima. Então, ele vem ali no sermão profético, fazendo essas advertências, alertando as pessoas para quê? Para uma mudança de comportamento moral, uma mudança de postura, né? Uma mudança íntima, mas é de cada um. Então, a gente vai entender ali que tem detalhes, tem simbologias. Então, as citações, quando Cristo traz, a gente está falando da época ali de mais de 2.000 anos atrás. Então, tem o contexto daquela região. A gente está falando da região de Israel. Então, né, a gente vai ver que tem algumas simbologias e a gente tem que trazer ali o espírito da letra para a gente entender essa mensagem, essa advertência do Cristo. Deixa eu colocar a passagem aqui para a gente faz uma leitura compartilhada. Deixa eu colocar aqui. Então, olha só, está em Mateus capítulo 25, né? Vai de 1 a 13, e começa assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então, olha só, Jesus está comparando, né, o reino dos céus com 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro de quem? Do esposo. Então, olha só, já tem várias simbologias aí. Então, ele começa essa passagem comparando o reino dos céus com 10 virgens. Então, o que é esse reino dos céus? Então, a gente vai entender também, né, quando Jesus fala o reino dos céus, que ele fala muito, né, nas bem-aventuranças, né, e fala ao longo aí de todo o Novo Testamento, e aí traz agora nessa passagem uma comparação com 10 virgens, né, 10 jovens, e aí a gente vai entender todo esse contexto, o que é essa lâmpada, né, e quem que é o esposo.
e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Então, Jesus, né, faz uma distinção dessas 10. Então, essa numerologia também, ela tem todo um significado, e a questão da divisão, né? Porque 5, né? 5 prudentes e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Então, Jesus está trazendo aqui a simbologia também do azeite. A gente vai entender, né? O azeite é um tipo de óleo muito comum, né, da região, e aí a gente vai entender o porquê do azeite nessa citação também. E tardando o esposo, né, então aparece a figura do esposo agora, tosquenejaram todas e adormeceram. Então, vamos entender também o que Jesus traz aí nessas palavras, né, que às vezes, pelas traduções, tem algumas palavras mais difíceis, que não fazem não fazem assim, parte do nosso vocabulário comum, né, não é do nosso cotidiano. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então, olha só, mas à meia-noite, então tem a questão da meia-noite, vamos entender também o porquê da meia-noite. Então, todas aquelas virgens se levantaram. Então, aqui ele já fala todas, não só as 5, né, e as outras 5. Então, todas, e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-os para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ela para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse, em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, essa é a passagem, né, a citação que está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Então, vamos começar a entender toda essa simbologia que está por trás, né, nessa parábola, essa advertência. Jesus aí, nessa passagem, ele está o quê? Comparando o reino dos céus com 10 virgens. Então, vamos entender, porque essa palavra virgem, né, na Bíblia, ela tem um significado muito forte, né? E entender o que quer dizer virgem, quando há essa citação, e nas passagens, né, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Então, aí é uma questão cultural e religiosa, né, e que está ligada com a questão espiritual. Para a gente poder ter esse entendimento, a gente tem que voltar, né, a gente tem que ir lá no Antigo Testamento, no livro de Oséias, e o profeta Oséias traz essa questão da virgem e da prostituta. Então, tem duas palavras, né, a virgem e a prostituta. Depois, né, fique aí para todos nós estudarmos aí o livro do profeta Oséias, e lá, né, no livro do profeta Oséias, ele traz essa comparação, né? E a questão da virgem aqui é a questão da virgindade espiritual, né? A questão não está ligada, né, como a gente vem trazendo aí, a gente custou ao longo dos anos para entender essa questão da virgindade, a questão da Virgem Maria, né? A virgindade quer dizer o quê? A pessoa pura de coração, pura de coração. E a prostituta, o profeta Oséias, né, lá no livro do profeta Oséias, ele compara Jerusalém com uma prostituta. Então, por que ele faz essa comparação? A questão da prostituição aqui não está ligada no campo sexual, não é essa comparação. Então, a questão da prostituição, porque essa época, a gente está falando, né, de mais de 2.000 anos atrás, se a gente pegar o Antigo Testamento, então a gente vai pegar mais tempo ainda, a gente está falando de casamento. O casamento, né, quando o profeta Oséias está fazendo essa comparação, porque o casamento, ele simboliza, né, a união do homem com Deus. Então, o casamento tem uma simbologia muito forte, né, para essa época, para essa cultura, né, para esse povo. Né? Então, por isso que Jesus está trazendo esse conceito. E o profeta Oséias, quando ele compara Jerusalém com uma prostituta, ele está falando da questão da prostituição, de desvirtuar os conceitos morais, né? Ou seja, aquela época, aquelas pessoas estavam desvirtuadas, ou seja, as pessoas, né, estavam deixando de seguir o quê? Um único Deus. Então, assim,
para a gente trazer isso para a época de Jesus, quando Jesus faz uma outra advertência, ele fala, aonde estão os teus tesouros? Aí estará o vosso coração. Então, assim, para a gente entender que às vezes fica difícil nessa questão da virgem e da prostituta, para a gente trazer mais para a prática, é quando Cristo faz essa advertência e fala conosco assim, e traz essa advertência e fala, onde estão os teus tesouros? Aí estará o teu coração. Então, quais são os nossos tesouros? Então, se a gente está apegado às questões materiais, né, a gente está apegado, né, à questão da matéria, né, simplesmente material. Se a gente valoriza as questões espirituais, a gente está ligado a Deus, né, porque a vontade, né, do Criador, do Pai, é que nós, o quê? Estejamos mais ligados à existência e não à circunstância. A circunstância é efêmero, passa, né? Então, esse é a advertência. Então, por isso que tem essa comparação. A questão da virgindade e da virgindade espiritual, né? É a questão da pureza espiritual, não relacionada ao corpo. E isso aí depois foi sendo associado com essa questão mais ligada no campo afetivo, sexual, por uma questão cultural também. Mas, enfim, né? Não é todo o caso agora, mas só para a gente fazer essa distinção. Então, o casamento é uma simbologia muito forte, né, para o povo de Israel. Então, o casamento, ele quer dizer a união, né? A união do quê? A união de um povo com Deus. Então, quando a gente tem o casamento, né, na questão terrena do homem com a mulher, trazendo essa simbologia, né? Então, eu estava assistindo fazendo um estudo aqui para compor aqui o nosso estudo, e eu achei interessante, né, um palestrante trazendo essa questão do casamento, e ele falou uma coisa que chamou muita atenção, né, que tem tudo a ver com essa passagem, claro, e a gente vai destrinchar um pouco disso também. Ele fala, olha, a gente pega o casamento hoje, né, ou seja, o casamento é a festa de um dia, né, e deveria ser o quê? No final de 30, 40 anos, que aí sim o casamento deu certo, né? Então, hoje a gente tem casamentos que começam e com meses eles já terminam, faz aquela festa toda suntuosa, pomposa, mas o casamento não dura, né? Então, faz uma festa antes em um único dia. E eu achei interessante ele falar, né, que essa festa deveria ser depois dos 30, 40 anos, né? Para poder fazer essa comemoração, que aí sim esse casamento foi perfeito. Esse é o nosso caso, né? O nosso casamento com Deus. Para a gente falar que ele está perfeito, né? Isso não vai acontecer aqui agora, não é uma coisa de imediato, a gente vem sendo preparado. Por isso que Jesus traz aí. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, tomando as suas lâmpadas. Por que lâmpada? Né? A gente está falando de um artefato, né? Porque dentro dessa lâmpada colocava-se azeite, né? Que era um óleo, que era o combustível, né? Para poder o quê? Para poder iluminar. Então, são 10 virgens. Por que ele está citando aí 10 virgens? Porque ele está trazendo a questão da plenitude, a questão de 10 é a questão da plenitude. 10 virgens é o contexto, é a humanidade, né? E por que virgem? Porque é a questão da pureza espiritual. Só que ele divide aqui em 5, né? 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Deixa eu... 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Por que ele faz essa divisão e chama de loucas, né? Então, a gente vai entender, olha, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então, isso é uma advertência. 5 eram prudentes, porque elas levaram a lâmpada e levaram azeite. E o azeite é uma simbologia muito forte também, porque ele era o óleo consumido, né? Então, ele tinha várias funções. E aí, se a gente pegar... na história, né, historicamente falando, a própria produção do óleo, né, de azeite, e essa época, né, ele era prensado. Hoje a gente tem bastante tecnologia e é feito de diversas formas. Mas o que eles faziam? Essa oliva, né, a fruta, né, da oliveira, para produzir o azeite, ela era colhida manualmente, né? Tinha que ser colhida manualmente. Então, ela ia para uma espécie de uma prensa manual, e ali eles iam produzindo, né, o azeite. E o azeite tinha 2 ou 3 tipos, né? Aquele primeiro azeite mais fino era utilizado na alimentação, o segundo azeite já era um azeite mais utilizado como combustível, e o terceiro azeite, né, que era aquele azeite aí daquele processamento daquele bagaço que ficava, ele era mais usado para alimentar os animais, para outras funções. Então, por que ele traz essa questão do azeite? Porque tem toda uma simbologia. Então, olha só, é uma transformação.
A gente tem a azeitona, que é o fruto da oliveira, né? E há um processo de pressão muito grande ali, iam se colocando, né, pesos ali, rochas, né? E aí ia prensando e aquilo ia produzindo o azeite. Isso é o nosso dia a dia, né? A gente sofre essa pressão. A gente está num plano, né, de provas e expiações. Então, a gente está sofrendo essa pressão. Qual pressão? É a pressão do mundo, né? Quando Jesus traz lá numa citação no Evangelho de João, o evangelista João, no mundo vós tereis aflições, né? Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Jesus traz essa advertência para mostrar para a gente, olha, aqui não vai ser fácil, aqui as coisas vão ser difíceis, né? Esse é o nosso processo de aprendizado. Nós somos essas olivas, a gente está sendo pressionado, mas a gente tem que o quê? Dessa pressão, a gente tem o quê? Que produzir o azeite, porque o azeite é o combustível. Combustível para quê? Para essa renovação espiritual, para essa renovação moral, né? Para a gente poder acender. Acender o quê? Luz, gente. Então, olha só que legal. O Cristo, né, como um excelso educador, traz essa questão das lâmpadas, porque ele fala aí de 10 virgens, né? 5 delas, né, levaram as lâmpadas com azeite, mas 5 não levaram azeite, ou seja, 5 não tinham o quê? Combustível para acender. Então, vamos lá. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. E por que tardando o esposo, né? Tosquenejaram todos. O tosquenejar aí quer dizer cochilar. Então, ou seja, tardando o esposo, por quê? Como Cristo traz em várias passagens, né? O dia e a hora ninguém sabe, só Deus. Então, a gente fica assim ansioso, a gente está vivendo a era da transformação moral, né? A transição planetária, e a gente, né, que somos estudiosos aí da doutrina espírita, nós sabemos, né, que a gente passa por esse processo de transformação. Muita gente crava essas datas. Quando que vai ser essa transformação? A Terra sai de um plano de prova e expiação e vai para um mundo regenerador. Já se falou em 2019. Se fosse 2019, já era, né? Não era nem para a gente estar aqui conversando mais. 2059, 2049, enfim. Essa data, gente, só Deus sabe. Cabe a Deus tomar essa decisão, né? Cabe a nós, né? Cabe a nós a gente passar por esse processo de transformação e a gente acender luz. A gente precisa de gerar esse azeite que é o combustível. Então, Jesus traz aí, tardando o esposo, por quê? A gente não sabe a hora. A gente não sabe a hora que essa transição vai acontecer. Então, a gente tem que estar o quê? Preparado. A gente precisa estar, né? Nós precisamos estar preparados. Por isso que Cristo traz essa advertência. Vigiai e orai. Não é orai e vigiai, é vigiai e orai. Porque primeiro nós precisamos ser vigilantes. A gente precisa ser vigilante. Olha só, ele traz a questão aí do casamento, né? A questão da virgindade. Então, quando os nossos tesouros estão ligados às questões espirituais, a gente está ligado diretamente ao Cristo, a gente está ligado diretamente a Deus. Quando os nossos tesouros estão ligados às questões materiais, a gente se afasta, né, do Cristo, a gente se afasta de Deus. A gente está o quê? Nós estamos nos prostituindo. A questão de prostituição aí, de se prostituir, né, que o profeta Oséias traz, comparando Jerusalém, porque as pessoas estavam o quê? Se distanciando do propósito divino. Então, é o que está acontecendo com a gente, porque é uma época de transição, é assim mesmo. A gente está vendo um monte de coisa, a gente está vendo acidentes, né, desencarnes coletivos, a gente está vendo um monte de escândalos, né, escândalos morais, pai matando filho, filho matando pai, a gente está vendo revoluções, né, na questão, em diversos campos, no campo sentimental, na questão religiosa, né, as pessoas, no campo da política, olha como que está o nosso cenário político. Então, assim, as pessoas estão à flor da pele. Então, a gente precisa entender justamente esse processo de transformação. E a gente tem que entender que isso tudo é planejado, programado. E tardando o esposo é justamente por isso, é porque a gente não sabe a hora, né? E por que tosquenejaram, ou seja, cochilaram? E aí, olha só, tosquenejaram todas, né? E adormeceram. Por quê? Essa é a nossa condição. Aqui ele não está falando das 5 prudentes ou das 5 imprudentes, né, que ele chama aqui de louca. A questão da loucura aqui, gente, é uma questão, se a gente pegar a palavra aqui, o termo em grego, e tem uma associação à palavra em hebraico,
não é a questão da loucura aqui, da insanidade mental, mas é da loucura no sentido de que não sabe fazer uma boa opção, não tem consciência, né, suficiente, envergadura moral para tomar as decisões necessárias em relação às questões de conduta moral. Então, ou seja, quando a gente deixa de levar esse azeite, de produzir esse combustível, Jesus compara, né, essas 5 virgens a loucas, ou seja, metade da população né, metade eu falo da população do planeta, tá, gente? Metade da população, das pessoas, são pessoas boas. Então, o que ele está trazendo uma comparação? Que nem tudo está perdido. Porque tem essa divisão de 5 e 5? Justamente por isso. Porque nem tudo está perdido. Mas o nosso plano é um plano de prova e expiação. Então, a gente precisa tomar cuidado justamente com isso. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. E aí, tardando o esposo, tosquenejar, ou seja, adormecemos. Essa questão de adormecer, somos nós, é a nossa invigilância. Às vezes a gente tem uma oscilação, né, na questão moral, e às vezes a gente vai muito abaixo, né? A gente está muito abaixo daquilo que é esperado, né, de toda criatura. Então, é isso que é o adormecer. Adormecer na questão espiritual, é quando a gente passa a ser o quê? Vigilante, é quando a gente, né, cai nas tentações, é quando a gente esquece, né, que a gente tem que colocar Deus no centro das nossas vidas e a gente coloca o quê? A gente mesmo. Aí é a questão do egoísmo, né, do superego. A gente tira Deus do centro da nossa vida e a gente nos coloca no centro das nossas vidas, como, né, achando que a gente é o Senhor de tudo. É o que está lá, né, no livro da Gênesis. Esse é o projeto da serpente, né? O que a serpente queria com Adão e Eva, né? São as 2 asas, né, da humanidade, a razão e a emoção. Por que a serpente vai na Eva primeiro e não no Adão? Porque a Eva simboliza a mulher, simboliza o que é a emoção. Então, nós somos convencidos, né, a praticar esses atos imorais, né, a pecar, a gente vai pela emoção, a gente é convidado pela emoção. E aí depois a emoção, ela convence a razão, né, porque a gente vai tomado dessa emoção, movida pelo orgulho, pela vaidade, e aí a gente está fazendo o quê? Um casamento. Casamento com quem? Casamento com o dinheiro, casamento com as questões materiais, não é verdade? Então, por isso que tem essa advertência. O que é o adormecer? É quando a gente começa a estabelecer, né, um casamento com as questões que não estão ligadas às questões do alto, quando a gente começa a cair, né, nas práticas libidinosas, quando a gente começa o quê? A pecar. Quando a gente tira Deus do centro das nossas vidas, a gente adormece. Então, Cristo traz essa comparação com todas, né, todas as virgens, ou seja, todas as pessoas, né, que estão aqui, mesmo aquelas, né, que têm as boas intenções, mesmo quando a gente está bem intencionado, mas a gente fraqueja, então a gente adormece. E aí fala de meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro, ou seja, quem que é esse esposo, né? É Jesus, ou seja, a gente pode falar que Jesus e Deus, ou seja, é quando o quê? Vai acontecer essa transição, é uma época que está acontecendo, a gente não sabe a hora. Por que Jesus traz aqui a questão da meia-noite? Gente, porque meia-noite a gente está falando do final de um dia, já é noite. A noite aqui tem duas características para a gente trabalhar, simbologicamente falando. Primeiro, porque a gente está falando do fim de um dia, fim de uma jornada. Então, essa questão de meia-noite, quando Jesus traz aqui, para as 10 virgens, ele está falando o seguinte, olha, é o final de uma era e o início de uma outra era. Só que vamos pensar, se esse reino dos céus fosse restabelecido, né, na nossa época agora, como nós ficaríamos? Nós seríamos joio ou nós seríamos trigo? Nós seríamos atados em molho e atirados ao fogo, ou nós seríamos o trigo para formar esse pão da vida? A gente ia fazer parte desse reino dos céus, a gente está aceitando o chamado do Cristo, né? Bem-aventurados, a gente está participando dessas bem-aventuranças. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência, por isso que traz. Tem a questão do fim, né, de um dia, porque quando a gente fala assim, Reinaldo, mas aqui meia-noite a gente está falando de um dia. Sim, mas se a gente olhar para um dia, para Deus, é 1000 anos, e 1000 anos é um dia. Então, a gente pode estar falando aqui de um dia, a gente pode estar falando o quê? De 1000 anos, a gente pode estar falando de uma era. Então, por isso que Jesus traz essa questão aqui da meia-noite. E o outro, quando a gente fala da meia-noite, a gente está falando o quê?
né? Do escuro, da noite, da sombra. Por que que a gente adormece, né? Porque a gente está vivendo na sombra. Ele não fala aqui que é meio-dia, ele fala meia-noite, né? Meia-noite está fechando um ciclo e é de noite. E a gente está o quê? Adormecido. E a gente está sendo envolvido pelas questões materiais, a gente está desconectado com Deus. Então, isso é para todo mundo. Aqui é uma regra para as 10 virgens, não é só para 5 imprudentes, nem para as prudentes. Somos todos nós vigilantes. E aí vem o esposo, né? E ouve-se um clamor. O que é a questão do clamor aqui? É a consciência despertando. Não precisa de ninguém um apontar para o outro. Não precisa de ninguém um apontar para o outro aqui os defeitos, tá? A gente sabe quais são os nossos defeitos. Não precisa de ninguém falar, olha, você é assim, você é assado. Não precisa. Porque isso é quando a gente está julgando. Ou pior, quando a gente vai e condena as pessoas, né? A gente vai lá e condena. Aí é pior. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Olha só, à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, ou seja, quando a gente está nesse despertar. Aí é quando a gente... E de noite tem uma outra questão também, né? De noite as dores se atenuam, as dores aumentam, elas ficam mais fortes. Então, quando a gente tem um processo que está deteriorando o nosso organismo, alguma enfermidade, acometido de alguma enfermidade, a gente pode perceber, o organismo vai produzir o quê? A gente vai piorar à noite, né? Porque aí as defesas caem um pouquinho, se for uma bactéria, se for um vírus, enfim, a gente vai sentir mais dor, né? Uma infecção vai aumentar. Então, isso acontece o quê? Durante a noite. Olha só o ensinamento que Jesus está trazendo. E a gente arremete isso aqui à dor. Por que meia-noite? Porque é um momento de dor. A gente está sentindo mais dor. Porque nós ficamos invigilantes. A gente deixa, né, de estar conectados. Aí a gente começa a escolher os nossos tesouros, mais ligados às questões materiais. Né? A gente está muito apegado ao egoísmo, né? A gente está muito apegado ao orgulho, à vaidade. E aí a gente esquece de colocar Deus no centro das nossas vidas. Então, todas aquelas virgens se levantaram. Por que levantaram? Porque vem o esposo. Quem que é o esposo, né? É Jesus, é Deus, né? É a separação ali do joio e do trigo. Então, o se levantar, o que é? A gente se inclinar, né? Então, a gente está o quê? Ouvindo aí o chamado, né, do esposo, ouvindo o chamado de Jesus, ouvindo, né, o chamado de Deus, que ele quer o quê? Que todas as suas criaturas vão progredindo, cada um dentro do seu tempo, para que a gente possa o quê? Né? Se tornar o quê? Uma virgem, né? Essa comparação de virgem, ela serve para homem e para mulher, tá? Então, essa questão, né, para o povo hebreu, a questão da virgem, tanto da virgindade quanto da prostituta, é uma comparação tanto para homem quanto para mulher. Né? É claro, ao longo do tempo, pela questão do machismo, isso foi muito atribuído à mulher, né? Tanto a questão da virgindade quanto a questão da prostituição. Mas, religiosamente falando, historicamente falando, para o povo de Israel e para os hebreus, a questão da virgindade é a pureza espiritual, tanto para homem quanto para mulher. E a questão da prostituição é a questão de se desvirtuar dos valores morais. É quando a gente deixa de ouvir, né, os conselhos dos nossos amigos espirituais que querem o quê? O melhor para a gente. E o nosso egoísmo, o nosso orgulho não nos permite fazer isso. E a gente acaba cedendo aí às tentações. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Opa! Então, todas tinham lâmpadas. Todas se levantaram. Todas foram o quê? Ao chamado. Porque o chamado é para todo mundo. O chamado é para todo mundo. Qual chamado que é esse? É para a gente apresentar o resultado da nossa semeadura. Da semeadura, a gente pode escapar, da colheita não. Isso é uma advertência, né, educativa do Cristo. Porque isso é o livre-arbítrio. Deus fala, olha, você não quer semear? Não tem problema. Mas eu vou chegar e vou te cobrar o resultado da colheita. Se você não semeou nada, você vai colher o quê? Né? E você vai... E como que fica? Né? Seria injusto, né? Quem planta, quem se esforça e quem colhe, e Deus fala assim, não, todos vão aqui para o mesmo lugar, todos vão herdar o reino de Deus. Né? Não é assim que funciona, porque Deus é soberanamente justo e bom.
Então, a gente tem que ter esse despertar, tá bom? Essa é a ideia aqui da questão das virgens se levantarem e preparar. Preparar o que? A lâmpada, porque a lâmpada, ela carrega o quê? O azeite, que é o combustível. Então, ele está citando um artefato da época, né? Se fosse hoje, ele não ia falar lâmpada, né? Ele ia falar lanterna, né? Ele ia falar o smartphone, que tem as lanternas e tal. Ele fala da lâmpada, porque a lâmpada é onde colocava o azeite, que é o óleo, que é o combustível, para acender, né? Acender o quê? Luz, gente. Acender luz. Esse é o chamado do Cristo aí. É o despertar para a gente o quê? Acender luz. É chegada a hora, né, que nós tenhamos que acender luz. A gente precisa acender luz. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Isso é muito atual, essa parte aqui agora. Porque, olha só, as loucas, quem são as loucas, né? Que Jesus atribui aqui, são as 5 virgens que o quê? Que não levaram azeite, que estavam o quê? Despreparadas. A questão da loucura aqui, como a gente falou anteriormente, não é da sanidade mental, né? Mas da sanidade espiritual, da nossa envergadura moral, né? E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagaram. Dai-nos do vosso azeite. Ou seja, o que é isso aqui? Somos nós, no nosso dia a dia, a gente anda o quê? Seguindo, né, a luz das outras pessoas. A gente busca luz nas outras pessoas. E não é assim que funciona. Não é esse o despertar, não é esse, né, o chamado de Deus aí, ó. Não é esse o chamado do esposo, quando ele vem à meia-noite, né, e faz o clamor, ou seja, a nossa consciência já está despertando, porque está chegando o tempo, gente. Cada um de nós, a gente tem o nosso próprio relógio. A gente vive, né, na mesma condição aqui de tempo, mas para as questões espirituais, o tempo e espaço é totalmente diferente, né? Cada um tem a sua condição. A gente está aqui porque existe uma lei de progresso, existe, né, a lei de sociedade, faz parte lá das 10 leis imutáveis. Então, a gente tem que o quê? Progredir uns ajudando os outros. A gente não pode ficar estagnado, né? Tanto é que Allan Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos se a gente pode ficar parado, né? Ou seja, aquela pessoa que não pratica o mal, ou seja, aquele que não pratica o bem, pode não praticar o bem? Não, porque quem não está praticando o bem, o mal ele já está fazendo, né? E a gente pode ficar parado? A gente pode ficar esperando? A gente pode viver ali, todo mundo dentro de uma gruta sozinho? Não, porque existe uma lei de progresso. Vai chegar uma hora que a gente vai ser convidado, aí vai chegar o esposo à meia-noite e vai ter um clamor. E a gente, se a gente estiver dentro da caverna, a gente produziu o quê? A gente ajudou a quem? Né? Então, a humanidade acabaria se fosse assim. Então, por isso que existe essa lei de progresso que nos impulsiona. E, às vezes, ela vem por meio da dor, é uma opção nossa. Então, o dar o vosso azeite, a gente vive uma época agora, olha só que interessante, como é tão atual, né? A gente vive uma época em que as pessoas, às vezes, não saem de casa se ela não olhar o seu horóscopo. Então, assim, tem gente que tem aí, a gente está na era, como diz o Haroldo Dutra, né? A gente está na era aí dos gurus, tem guru para tudo. Então, a gente vive o quê? Espelhando na luz dos outros, a gente pede opinião para todo mundo, para fazer tudo. A gente tem que ter a nossa própria atitude. A gente quer viver o quê? Na luz dos outros, a gente quer pegar a luz dos outros. E não funciona assim. Ninguém, olha só, isso aí é uma lei universal. Ninguém empresta luz para ninguém. Ninguém dá luz para ninguém. Se a gente está esperando, né, que pessoas mais iluminadas, pessoas que estão ascendendo mais rapidamente, que a gente vai pegar a luz delas, que a gente vai acompanhar a luz delas e vai acender junto, pode tirar o cavalinho da chuva, que não funciona assim. Porque Deus é soberanamente justo e bom. Aquela pessoa que está acendendo, que está se iluminando, é porque ela mereceu, ela se esforçou, né? Ela é azeitona igual você, igual a mim. Só que ela o quê? Aceitou essa pressão e ela sabe que ela precisa o quê? Né? Produzir azeite, que é esse combustível, para acender o quê? Luz. Essa lanterna onde vai colocar o azeite é para quê, gente? Ali é para acender luz, para gerar luz. É isso que o Cristo está, esse é o chamado do Cristo, né? Que a gente vai passar por essa pressão, sim, a gente vai passar, a gente vive, né, uma época em que os sentimentos estão todos alterados, né, no campo afetivo, no campo emocional. A gente está vendo aí um monte olha, em mais de 40 anos não tinha esse registro, né, de crianças com 5, 6 anos em consultório psicológico. A gente tem hoje, isso é dado da Organização Mundial de Saúde, crianças com 5 anos com quadro de depressão.
Então, é o mundo, ou seja, a pressão está tão grande que uma criança, né, porque 5 anos, a questão de moralidade ela é formada ali até os 9, né, entre 7 e 9 anos. Então, uma criança de 5 anos, ela não tem noção de moralidade, ela já tem depressão. O que é depressão? Depressão é o não. Olha só que interessante, uma criança de 5 anos sabe, né, que ela vai ter que ouvir um monte de não, mas essa era agora não permite os não, porque o desrespeito está muito grande. Nunca se teve tanto acesso à informação, mas nunca se teve tanto desrespeito com os pais. Nunca se viu tanto desrespeito aos professores, nunca se viu tanto desrespeito aos vizinhos, aos colegas de trabalho. E a gente está na era de informação. Né? Se você quer mandar uma informação para uma pessoa que está lá no Japão, você digita aqui uma mensagem no celular, daí a pouquinho já está chegando, a pessoa já está te respondendo. Mas no campo moral a gente está decaindo, né? A gente não está ascendendo, muito pelo contrário, a gente está descendendo nessa questão como sociedade, né? Porque a gente não perde, né? O espírito não perde a sua condição moral, de forma nenhuma. Né? A gente muda a nossa conduta, mas a condição moral a gente não muda, espiritual a gente não muda. Então, a gente tem que entender isso, tá bom? Essa questão de dar do vosso azeite. Ninguém empresta luz para ninguém. Então, isso é uma lei universal. Isso a gente tem que entender. A luz, a gente tem que gerar a nossa luz. Né? A gente tem que deixar de ficar seguindo as pessoas. Né? Hoje é muito comum, né, as pessoas falarem assim, nossa, essa pessoa é muito bacana, né? Nossa, ela é muito inteligente, ela tem um brilho, ela tem tantos mil seguidores, tantos milhões de seguidores. Olha só, gente. São seguidores, e ali é uma coisa muito efêmera. É o que o Zygmunt Bauman, né, o professor Bauman, trouxe, a questão da modernidade líquida, tudo muito efêmero, né? As coisas são amorfas, não tem valor. Então, o que a gente está fazendo? A gente está buscando luz nos outros. Para a gente sair de casa, a gente tem que ter uma pessoa para nos vestir, né? Tem que ter uma referência, alguém fala assim, olha, que roupa que eu saio amanhã? O que eu posso comer? Gente, a gente tem que ter mais atitude, mais personalidade. A gente está nessa era de transição. Se a gente ficar seguindo as pessoas, né, o que vai ser de nós? A pessoa vai e você fica, né? As pessoas vão e a gente vai ficar. E a gente fica seguindo. Então, para se vestir, para comer, para namorar, né? Para ter relacionamento, aí a gente está dependendo das pessoas, dependendo de outras pessoas, e a gente traz aquelas pessoas como se fossem Deus, referências para a nossa vida. E o que está por trás dessas pessoas? Né? O que é mais importante ali? Se ela tem 5 milhões, 10 milhões de seguidores, né? Ou se ela tem a sua envergadura moral? Qual que é o tesouro, né? Quais são os tesouros dessa pessoa? Vocês já procuraram saber? Então, isso que faz toda a diferença, né? Então, a gente está indo por o quê? Por uma questão circunstancial, pela circunstância, isso é efêmero, isso passa. Vai chegar o esposo à meia-noite, e aí? E a gente vai estar sem azeite para colocar nessa lâmpada. A gente vai estar igual o quê? Uma virgem louca. A gente vai estar igual uma virgem louca. Por quê? A gente não vai estar preparado. A gente vai estar desconectado com o propósito do Pai. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes ao que vende e comprai-o para vós. Então, ou seja, as prudentes são o quê? São as pessoas que estão o quê? Produzindo. São as pessoas que estão ascendendo, que estão trabalhando no bem. Olha, enquanto a gente está aqui nesse estudo, né? A gente está aqui gerando luz, tem gente gerando sombra. Tem gente matando, estuprando, tem gente roubando. Mas é uma opção. E essas pessoas depois vão querer o quê? Pegar a luz emprestada. Aí não adianta. Não adianta a gente ser invigilante e a gente ir para a casa espírita tomar um passe, a gente ir para a igreja receber a hóstia, não adianta ir para a igreja evangélica para o culto, não adianta ir para a Ubanda ou para o Candomblé, né? Para a gente lá fazer uma consulta. Tudo isso é providência divina, né? Cada opção aí, cada parte, né? Dessa questão espiritual, das opções, das diversidades, das ramificações, vem para poder, providência divina, para cada um fazer a sua opção. Tudo é válido desde que a gente esteja conectado ao alto. Mas não adianta, né? Não vai adiantar se a gente não acender. Então, mas as prudentes responderam, né? Não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide aos que vendem e comprai. Isso é claro, por quê? Essa aqui é uma advertência, olha, não consigo te emprestar a luz. Você precisa de gerar a luz para você mesmo.
Não adianta a gente pedir para os outros para que eles nos deem luz. Olha só, talvez isso aqui soe um pouco duro, mas serve para todos nós, serve para mim também, claro. Mas Jesus, né, ele não vai, né, dar luz para ninguém. Jesus não veio para dar luz para ninguém. Parece estranho isso que eu estou falando, mas ele ilumina o caminho de todo mundo. Mas Jesus não veio, né, para te dar a luz dele. Ah, Jesus, me dá a sua luz. Não. Mesmo porque a gente não teria nem envergadura moral, a gente teria condição suficiente para receber, né? Se fosse o caso. Mas Jesus não vai dar luz para ninguém. Ele vai iluminar o seu caminho, o meu, vai iluminar os nossos caminhos, mas não vai dar. Então a gente não pega a luz de ninguém. A gente precisa acender pelos nossos esforços. Esse é um dos ensinamentos que o Cristo traz nessa parábola. Então aqui, né, as prudentes estão falando, olha, você precisa se esforçar, porque senão não vai ter nem para mim, nem para você, e não adianta. Então vai comprar. O que é o vai comprar com quem vende? Né? Vai produzir luz, vai colher. Você precisa de azeite, tem que ir lá tirar manualmente, né? Tem esse contexto, porque nessa época as azeitonas eram tiradas manualmente, isso é esforço, vai machucar sua mão, tem que tirar, ficar sobre o sol, limpar elas, selecionar, colocar na prensa, prensar, né? Aí vai ter 3 tipos lá de azeite. Essa é a advertência que está aqui. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Olha só, então Jesus, é interessante que Jesus está sempre trazendo a questão de festa, né? Ele está sempre fazendo uma referência com a questão de festa, que no caso são as bodas, né? Então ele traz lá a questão das bodas de Canaã. É muito interessante, porque a questão de festa aqui, em todas as citações, Jesus está querendo dizer, né, a questão de alegria, a questão de transformação, de comemoração. Comemoração, né, no sentido de enaltecer esse esforço, né? E tendo ido elas comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Quem que estavam preparadas? As virgens loucas ou as virgens prudentes? As virgens prudentes. E chegou o que? O esposo. O esposo chegou, estavam preparados e entraram com ele. E a porta fechou. Que porta é essa que vai se fechar? Qual que é a porta, né, que vai se fechar? Ninguém evolui para o outro. Ninguém evolui para o outro. Ninguém empresta luz para o outro. A gente tem que evoluir para nós mesmos, pelo nosso esforço, né? Alguém falou alguma coisa? Não? A gente evolui pelo nosso esforço, né? E por que vai se fechar a porta e as outras não vão conseguir entrar? E por que as portas se fecharam? Porque é um tempo, né? E por que lá tem meia-noite e aqui a porta está se fechando? Porque vai se fechar um ciclo. Essa transição é um ciclo. Quando é que ela vai se fechar, gente? Aqui, olha só, tem uma advertência para a gente. Quando é que essa porta vai se fechar? E aí a pergunta é a seguinte, a gente vai entrar junto com esse noivo por essa porta ou a gente vai ficar do lado de fora? Precisa de alguém falar, né? Olha, você vai ficar do lado de fora. Não, a sua própria consciência, a nossa própria consciência vai nos advertir e já está nos lembrando. Isso vem como? Dor. Quando a providência divina traz por meio da dor. Quando a gente não ouve pelo amor, quando nós não nos educamos pelo amor, vem a dor. Para poder nos ensinar. Para mostrar, olha, esse tempo, esse ciclo está se fechando. Porque a gente está falando de ciclo. Essa passagem está falando de transição planetária, isso é um ciclo. Começou agora? Não. Isso começou há milhares de anos. Tanto é que o Cristo veio aqui encarnado justamente para dar continuidade nesse processo. Olha só, há mais de 2000 anos atrás, nós tivemos a presença do Cristo aqui. E essa transição, ela não se sucedeu. Porque não é assim da noite para o dia. Na verdade? Então, quando Jesus falava, né, da questão, bem-aventurados os aflitos, né? O reino do céu se aproxima. Ou seja, o que é o reino do céu? Estava todo mundo esperando aquele lugar bonitinho, né? Com Deus barbudo, barba branca, aquele céu maravilhoso, cheio de anjinho tocando harpa. Não, é uma transição. A gente ainda é um plano de prova e expiação. A gente está ali na segunda categoria, né? Um pouco acima dos mundos primitivos. Então, a gente está ascendendo. Mas essa ascensão, ela é coletiva também, ela é individual e coletiva. A gente precisa colaborar. E precisamos colaborar e muito. E essa porta vai se fechar e a gente não vai conseguir entrar. Por quê?
Porque a gente só consegue entrar no local que a gente tem capacidade para a gente poder estar lá. É uma questão de condição. O que Jesus está dizendo aqui? Que quando essa transição ela chegar, né, o joio vai ser separado do trigo. O joio vai ser atado em molhos e atirado ao fogo. E aí fica a pergunta novamente, né? Nós somos joio ou nós somos trigo? Porque o trigo vai passar por essa porta, o joio não. O joio vai ficar. É uma questão de justeza, é uma questão de justiça soberana, divina. Para passar por essa porta, para entrar com esse esposo que é Jesus, a gente precisa o quê? Ter azeite na lâmpada. A gente precisa ter o combustível, a gente precisa gerar esse combustível. Nós precisamos ser mais vigilantes. A gente precisa mais o quê? Ligar, ou seja, optar pelos tesouros que estão ligados às questões espirituais, às questões da existência, porque nós somos imortais. Nós somos espíritos imortais. O nosso corpo aqui agora, a nossa condição terrestre, ela vai perecer. Isso é condição para todo mundo. É uma condição para todo mundo. Tem uma questão que fora aqui do contexto né, de pessoas ligadas à doutrina espírita, mas o Mário Sérgio Cortella, ele falou numa palestra uma questão muito interessante, que um dia a gente vai morrer, mas todos os outros não. Então, para que a gente está pensando, né? Então, essa questão do ciclo da morte, ou seja, todos vão morrer, todos nós vamos morrer um dia, mas todos os outros dias não, a gente vai viver. Então, que nós, né, vivamos plenamente. Viver como? Né? Esse casamento perfeito, esse casamento com Deus, para que a gente não caia o quê? Na prostituição. Qual de prostituição? Dos nossos valores. Na adulteração. Não é um adultério ligado ao campo afetivo. É o adultério ligado às questões morais, para a gente não adulterar as coisas conforme o nosso egoísmo, o nosso orgulho. E depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Quais outras virgens? As imprudentes, as loucas. Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Olha só, parece duro, né? Ouvir isso aqui do Cristo. Como assim? Quem que é o Senhor aqui? Que Senhor que é esse? É o esposo. Quem que é? Deus, é Jesus. Como assim? Falando que não nos conhece, a questão aqui de conhecer, né? Jesus já traz isso em outras passagens também. Informação, gente, é cumulativo. Conhecimento, não. Então, conhecer aqui não está ligado à quantidade, está ligado à qualidade. É porque ele vai, né? Deus vai olhar cada um, e cada um é julgado segundo as suas obras. Então, quando a gente chegar nesse momento que o esposo nos chamar, que a gente ouvir esse clamor, a gente vai ser julgado pelas nossas obras. E ele vai conhecer quem? Quem é que Deus conhece, gente? Quem é que Deus conhece? No sentido da qualidade. Ele conhece o quê? A todos. Mas quem é que vai ser convidado? Quem é que entra por essa porta? Só aqueles que ele conhece. Aqueles que estão com o coração ligado nele. Como é que você vai colocar dentro da sua casa uma pessoa que não vibra, né? Uma pessoa que não tem um casamento perfeito com a energia da sua casa? Como é que você vai colocar dentro da sua casa uma pessoa que quer te matar, que quer te roubar, que quer te trair? Ninguém vai fazer isso, né? A gente não vai colocar um ladrão dentro da nossa casa, a gente não vai colocar um estuprador dentro da nossa casa. Porque a gente conhece. A gente conhece. O que é o conhecer aí? É o entender o quê? O que está por trás. Está conectado com o quê? Essa pessoa, com o que ela está conectada? Quais são os tesouros? Se o tesouro dessa pessoa está ligado a matar, se o casamento dessa pessoa, né, essa pessoa está ligado a cometer assassinato, a roubar, a estuprar, a corromper, então ela está com o casamento ligado com tudo isso. Por isso que eu falo, enquanto tem gente gerando luz, tem gente gerando sombra. Isso é uma opção. Só que vai chegar essa época, né, que o noivo vai fechar essa porta e a gente não vai conseguir passar. Quando é que essa porta vai ser fechada? A gente não sabe. A gente precisa o quê? Estar preparados para esse momento. A gente sabe. É todo mundo que vai passar por essa porta? Não. Eu vou morrer um dia? Vou. Mas todos esses outros até lá, eu vou viver plenamente. Vou procurar o caminho que
apertado. Vou procurar o quê? A porta estreita. Porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição. Então, são opções. A gente tem um livre-arbítrio. Só que se a gente faz o casamento com dinheiro, a gente tem um dono chamado dinheiro, né? O que traz na passagem da Bíblia, né? A questão ali do esposo, na verdade, é a questão do dono, né? A palavra em grego é dono. E a gente vai ter um dono. Se a gente quer só dinheiro, a gente vai ter um dono chamado dinheiro. E na Bíblia a gente tem o Deus Mamon, né? Que é o Deus do dinheiro. Tanto é que o Cristo fala, não se serve a dois senhores, a gente tem que servir a um único Deus. Então, se a gente está casado, né, com o nosso carro, e a gente acha que o carro está acima de tudo, a gente tem um casamento com o carro. E a gente acha que a nossa vida é só o carro. Se a gente está casado com os nossos filhos, os nossos cônjuges, e a gente acha que isso aí é nosso, é pertencimento, a gente não vai levar isso com a gente. Né? O corpo, ele perece. Você não vai levar o corpo de sua mãe, do seu pai, do seu filho. A gente vai levar o nosso conhecimento, né? Como eles nos conheceram, como que a gente conhece eles. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Parece duro, mas é uma questão de justeza. Então, é uma advertência. Olha, chegar nessa época, se, né, a gente, esse clamor, esse chamado do esposo, e a nossa condição moral não for suficientemente para que, né, esse esposo nos conheça, a gente não passa por essa porta. Não é uma questão de ser injusto, muito pelo contrário, é a soberania de Deus. É uma justeza completa, total, absoluta, de conhecer o que? O esforço de quem gerou esse azeite, produziu luz, acendeu luz, e vai passar por essa porta. E vai passar por essa porta. Isso é igual à escola, gente. A gente não tem que passar na prova, fazer os trabalhos. Imagina, você se esforça o ano todo, passa, vai lá, e aí o colega que não fez nada vai ter a mesma nota com você, vai passar também. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Para ir para mudar ali de série, né? Passar de fase, né? A gente precisa o quê? Se esforçar. A gente precisa o quê? Adquirir aquele conhecimento, a questão do conhecer. A gente precisa o quê? Aprender. Formação é cumulativo, conhecimento não. Conhecimento é seletivo. E o Pai, o Criador, ele é seletivo. Ele vai selecionar para essa nova era filhos que ele conhece. Filhos que têm o quê? Condição moral para habitar essa nova era, esse novo orbe. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, olha só, quem está aí, né, muito ligado à questão de data, se apegado se essa transição vai acontecer em 2059, 2049, por aí vai. Então, a gente não sabe, olha, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Como que eu faço para tirar aqui? Deixa eu só tirar aqui, gente. Vocês já estão vendo aí? Parou de compartilhar a tela? Sim. Tá bom. Então, a gente está finalizando, né? A gente tem 3 minutinhos. Então, a gente está, o quê? Numa era, quando Cristo fala lá de meia-noite, ele está falando o quê? Da noite, né? Ô, Reinaldo, só tem uma pergunta no chat aí, dá uma olhadinha. Deixa eu ver, desculpa. José Carlos. Qual que é a pergunta aí para a gente? Eu não estou vendo ela aqui, não, José. Por que era tão necessário? Achou? Porque era tão necessária a forma de parábola para ensinar na época de Jesus, se tantos eram ignorantes de conhecimento. Então, José Carlos, e para todos nós aqui, justamente por isso, né? Porque imagina o Cristo, né? Com toda a sua sabedoria, o seu conhecimento, se ele traz essa mensagem diretamente. Por isso que a gente conta uma historinha. Assim é quando a gente faz com os nossos filhos. Imagina quando o nosso filho, né? Ou a nossa filha, para quem tem, ou alguma criança, faz uma pergunta para a gente. E você não pode levar esse conhecimento pleno ainda para a criança. O que a gente vai fazer? A gente vai contar de uma outra forma, né, sem omitir, viu, gente? Então, Jesus, ele usava a parábola, mas ele o quê? Não omitia e nem mentia. E, né, ele não contava nada que fosse fictício. Isso ali não é criar uma ilusão.
contar a parábola, tá? Por que ele contava? As pessoas eram ignorantes, no sentido, quando a gente fala de ignorantes, é porque ali não havia tecnologia suficiente como a gente tem hoje, né? Eram pessoas mais rudimentares. A gente está falando do Cristo. Se o Cristo chegar aqui hoje para trazer um recado para a gente, ele vai fazer de que forma? Ele vai usar parábolas ainda, porque a gente ainda é muito ignorante no campo intelectual, perto do conhecimento de Jesus. O que Jesus vai fazer? Vai continuar contando parábolas. É claro que o Cristo agora não vai encarnar mais, né? Ele já encarnou, passou, a gente já sabe disso, né? A gente tem aí o Consolador prometido, né? A doutrina espírita, que é para trazer todo o esclarecimento para a gente. Mas a parábola, tá, José Carlos? Ele trazia essa parábola justamente para contar. Contar o quê? Fazer um anúncio, por exemplo, do reino dos céus, ou seja, de uma época de transição. Imagina, há 2020 e poucos anos atrás, Jesus falar de transição planetária. As pessoas não tinham conhecimento suficiente, né? É a mesma coisa quando a gente, por exemplo, você está num nível, né, de conhecimento e alguém te faz uma pergunta, você não pode falar da mesma forma que você estivesse falando com alguém que tem o mesmo nível de conhecimento seu ou superior. Isso é arrogância. E uma coisa que Jesus jamais foi e é ser arrogante. O Cristo, né, ele é tão amável, tão adorável, que ele o quê? Rebaixava ali o nível de conhecimento, não dele, né, mas a forma. Por isso que ele falava em parábolas, tá bom? Para poder o quê? Falar a mesma linguagem que as pessoas poderiam ouvir. Por isso que ele falava, quem tem ouvidos, que ouçam. Então, com parábolas, para as pessoas poderem entender. Ficou claro a questão das parábolas aí? Gente, então, assim, é uma passagem que está dentro do sermão profético, do que são essas 10 virgens. É a humanidade, as 10 virgens somos nós. Nós fazemos parte da humanidade. 5 são prudentes e 5 não são prudentes, são loucas. Por que virgem? Né? A virgindade é tanto para homem quanto para mulher, mas na questão do coração, na questão do sentimento. Ser virgem quer dizer puro de coração, ligado a Deus. E a questão diz, né, que está lá no profeta Oséias, a gente pode, depois pesquisem, que é interessante fazer a leitura, a gente vai ver que o profeta Oséias traz a questão da virgem e da prostituta. O que é a prostituta? Né? É a desvirtuação dos valores morais. É quando a gente tira Deus do centro da nossa vida e a gente nos coloca. Né? É a questão do egoísmo. Então, essas 5 virgens e cinco virgens prudentes e 5 loucas é a humanidade. Qual humanidade? Que tem gente acendendo, tem gente gerando luz, mas tem gente também matando, tem gente roubando, tem gente estuprando. Essas aí são as 10. Tem gente gerando luz, mas tem gente também que está gerando sombras. E aí a gente está numa época de transição. Aí vai vir um esposo à meia-noite porque é escuro. É assim mesmo, né? Transição é essa época escura, de dor, de sofrimento. Mas a gente precisa passar por essa pressão para ter o azeite para a gente poder acender luz, gente. Né? O que Cristo está trazendo nessa passagem? A gente precisa trazer luz. Ainda colocou aí a questão da Babilônia, nem tanto a Babilônia, mas eu diria, né, uma desvirtuação. A gente já evoluiu bastante, é assim mesmo, gente. Não é o fim dos tempos, não. Né? A gente não está... a comparação aí é válida, né? Mas a gente está evoluindo, é assim mesmo, é uma época de transição. Não é todo mundo que vai ascender, não. Né? Não é todo mundo que vai ascender, mas a gente precisa entender que a gente tem condições, né? Pedir a Deus, né? A gente não pode perder a esperança, pedir a Deus sempre para nos abençoar, né? Para que a gente não seja como essas 5 virgens loucas, que não vamos produzir, não vamos ter azeite para acender a luz, e que também a gente não fique aí buscando a luz dos outros. Cada um tem que produzir a sua própria luz. Ninguém empresta luz para ninguém. Ninguém evolui para ninguém. Cada um de vocês aqui, eu também, todos nós, a gente vai evoluir, a gente vai ascender com os nossos próprios esforços. Tem mais alguma pergunta aí? Deixa eu ver aqui. Tem não, Reinaldo. Difícil viver neste mundo de trevas. Não é fácil, não, Aida. Não é fácil. Mas, né? Vamos lá no Evangelho de João, quando que Jesus fala, né? No mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha só, o esforço do Cristo de reencarnar. O que é vencer o mundo? Jesus passou por todas essas tribulações, né? Foi crucificado, trouxe para a gente o recado de quê?
que o jogo está perdido, que as coisas estão perdidas, não. Que aqui é prova e expiação, a gente vai ter dor, a gente vai perder uma pessoa, a gente vai perder uma perna, a gente pode ser que a gente fique cego, a gente pode ser acometido de um câncer, mas isso não é o final. Isso é o início do quê? De um aprendizado. Porque se isso aconteceu, é providência. Senão a gente, olha só, a gente tira a soberania de Deus, a gente fala, poxa, eu fiquei cego, acabou tudo, perdi uma perna. Poxa, você perdeu uma perna, você tem a outra. Você perdeu um braço, você tem um outro. Você perdeu um olho, a gente tem um outro. Perdeu uma visão, a gente tem as pessoas para ajudar. Deus está com a gente, Deus não vai desamparar. E a gente tem que entender que quando a gente faz isso, a gente tira a soberania divina, a gente tira Deus do centro e a gente se coloca. Isso é egoísmo, e a gente não pode agir assim. Nem tudo está perdido. Olha, para a gente finalizar, quem está no leme é Jesus. Quem está no leme desse barco chamado terra é Jesus. Quem está no leme é Jesus. Jesus não vai desamparar ninguém. Jamais. Bacana? Podemos encerrar? Sim, faz a prece para a gente, por favor. Vamos serenar os nossos corações, agradecer essa oportunidade a Deus, o nosso Criador, a Jesus, o nosso Mestre, a Maria Santíssima, a nossa Mãe, a nossa Rainha, a nossa Protetora, aos abnegados servidores da Seara do Cristo. Vamos rogar a eles, rogar a Deus, agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui, produzindo luz para nós e para todas as pessoas que precisam, né, desse entendimento para gerar sua própria luz. Vamos pedir as bênçãos do alto, para que tenhamos todos uma semana abençoada, pensando naqueles que não têm onde morar, o que comer, não têm uma família, aqueles que padecem com guerras, com frio, com fome, com sede, com as enfermidades. Agradecer a Deus que essa pandemia está acabando, em nome de Jesus. Em breve a gente já vai estar aí de volta à normalidade. Isso foi só uma fase, né, para que a gente possa aprender, né? O que nós aprendemos aí com essa pandemia? Abrir os corações para esse aprendizado. E pensando assim, a gente agradecer e pedir muita paz, muita luz, para que tenhamos todos uma semana abençoada, para que a gente possa sempre gerar a nossa luz e iluminar o caminho daqueles que queiram gerar a sua luz também, ajudar a todos, sem exceção, sem distinção. Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que tenhamos uma noite agradável, uma semana de muita paz e luz. Que assim seja. Muito obrigado, gente.